Fala aí, galera. Hoje a gente está aqui com o professor Valdomiro Vergueiro, aqui da ECA da USP, um dos principais pesquisadores que tem no Brasil sobre quadrinhos. A gente vai bater um pouco um papo para entender um pouco sobre o que é estudar quadrinhos, como é que é esse ambiente, principalmente para quem ainda não está dentro do campo, a quem ainda não está estudando sobre quadrinhos, conhecer um pouco mais como é que foi, como é que começa e tal. Eu queria começar perguntando uma coisa que é bem comum para todo mundo que lê quadrinhos. Como é que você começou a ler quadrinhos e quais foram os mais marcantes, assim? Eu leio quadrinhos desde que eu comecei a ler. Não comecei antes até. Eu sempre gostei de alguma coisa. Não saberia dizer quando foi o primeiro quadrinho, qual o primeiro quadrinho que eu li na vida, quando comecei. Qualquer coisa que me caísse na mão, né? Aos poucos, comecei a colecionar. A gente falava juntar quadrinhos, né? Quando era criança, trocava, nós trocávamos muito. Quer dizer, eu sou da época que a televisão ainda estava chegando, quer dizer, já estava no país, mas ainda era um artigo de luxo. Então, na família, nem todo mundo tinha televisão. Meus avós tinham televisão. Nós não tínhamos em casa, só fomos ter depois de alguns anos, né? Os meios de entretenimento das crianças na época eram as histórias em quadrinhos. Então, a gente fazia... girava em tudo, muita coisa girava em torno da história em quadrinhos. E daí eu comecei a me interessar, principalmente pelos super-heróis, né? Desde o começo foi um interesse muito grande pelos super-heróis. Eles eram atrativos, eles tinham interessantes, tinham personagens mais marcantes, né? O Capitão Marvel era divertidíssimo, o Batman era interessantíssimo, porque tinha os vários inimigos, cada um mais interessante que o outro, e assim por diante, né? Daí e eu fui me interessando, continuei na adolescência a colecionar quadrinhos, a ler quadrinhos. Tive um período que me afastei, no final da adolescência me afastei um tempo, mas não foi muito grande o período, deve ter sido 1 ou 2 anos. Depois voltei de novo aos quadrinhos, daí resolvi, em determinado momento da minha carreira, resolvi que ia me dedicar aos quadrinhos, ia estudar quadrinhos. Daí dei a sorte de conseguir entrar na universidade num espaço que eu podia me dedicar à pesquisa de histórias em quadrinhos em paralelo a outra pesquisa que eu fazia. Eu me formei bibliotecário, vim fazer o mestrado em comunicação, quando eu vim fazer o mestrado em comunicação, eu queria simplesmente estudar quadrinhos, não estava pensando em ser professor, mas deu certo de depois ser contratado como professor na ECA mesmo. E pude continuar a levar as duas coisas em paralelo, a pesquisa em quadrinhos e o trabalho como professor na biblioteconomia. Então, como eu sempre falo, fui o professor mais afortunado do país, que eu pude ficar 32 anos lendo gibi, dizendo que estava trabalhando. Sempre pude fazer isso. E ainda fazendo os outros lerem gibi. Fazendo os outros lerem gibi, discutindo, criando, orientando pessoas sobre isso, passando horas conversando sobre quadrinhos, né? E era como eu falo, se Deus existe, tá aí, é uma prova, né? E a primeira inquietação que te trouxe, assim, o porquê estudar esses quadrinhos, mas qual foi a primeira coisa que te inquietou, além do gosto pela leitura, mas o que te chamou a atenção na produção, que falou, eu preciso estudar isso? Não, veja, eu sempre reconheci a importância dos quadrinhos na sociedade. Eu sempre falava, como é que algo que é lido por tanta gente, com tanta gente se interessando, influenciando as várias mídias, né? Tem televisão, cinema, rádio, propaganda, seja com algum dos ícones dos quadrinhos, personagem, seja com algum elemento da linguagem dos quadrinhos, né? Então eu sempre falava, como é que algo que tem um impacto tão grande na sociedade, né, e é ignorado pela universidade? Como é que a universidade pode se dar o luxo de ignorar algo que seja assim, que está no dia a dia, faz parte da cultura visual da minha geração? Vamos dizer que não. Você não pode contar a história do século XX sem se referir a dois grandes meios de comunicação de massa: o cinema e a história em quadrinhos. São aqueles que vão perpassar todo o século XX. Né? E como é que a universidade pode se dar o luxo de ignorar isso daí? Nem que seja para discutir, para denunciar os excessos, para apontar as incongruências, mas tem que estar lá uma discussão, né? Então foi o aspecto que sempre me motivou a
levar essa bandeira na universidade, porque eu falo, não é que os quadrinhos precisem da universidade, eu sempre defendi isso, é a universidade que precisa dos quadrinhos, né? Quando estuda quadrinhos, está estudando a realidade do século XX, né? Porque os quadrinhos falam do dia a dia, falam dos anseios, das construções teóricas, das identificações, das representações, né, da sociedade daquele momento em que ele é reproduzido. Então, é importantíssimo você ter essa discussão dos quadrinhos, né? Infelizmente, consegui convencer mais pessoas e como nesses é que 30 foi, e poucos anos de como trabalho. É que foi no começo dessa pesquisa, como você mesmo colocou, que não tinha uma grande pesquisa, não existia um grupo. Como é que foi começar essa pesquisa dentro da universidade? Foi construir, né? Foi construir o espaço, foi persistir. Quando eu vim para a comunicação, que né, é um espaço privilegiado para estudo de quadrinhos, que existia já algum estudo, mas o que era mais considerado importante na comunicação era cinema, televisão, né, e propaganda, né, e quadrinhos, eventualmente tinha um ou outro que era mais. Então, se eu não peguei a época de aversão total, né, isso aí eu fui beneficiado pelo trabalho daqueles que vieram antes de mim, que abriram essas primeiras portas, né, mas eu peguei vamos dizer, o pouco caso, o pitoresco, né, aquele professor pitoresco que gosta de ler gibi, né? Então, desse aspecto, isso aí a gente foi passando, vencendo o preconceito, mostrando que é possível você estudar quadrinhos de forma séria, é possível você desenvolver um artefato teórico em torno dos quadrinhos. Então, aos poucos a gente foi construindo e trazendo pessoas e convencendo e mostrando que os quadrinhos são importantes, que eles têm algo a trazer para a sociedade, e daí, em determinado momento, eu fiz a aproximação com a educação, e daí deu certo que a própria sociedade brasileira já estava buscando alguns caminhos, então, um pouco assim, no sentido de a gente tentar sentir o que a sociedade estava querendo dos quadrinhos e caminhar os quadrinhos para aquela direção, né? Então, foi muito esse trabalho. E como sempre cuidando para não perder a paixão, né? Porque eu acho que o estudo de quadrinhos ele tem que ter esse aspecto afetivo, né? Essa ligação emocional, né? É muito reincidente, pelo menos nas leituras que eu consigo fazer, sobre ainda esse preconceito que existe quanto à pesquisa dos quadrinhos, muitas vezes justamente porque o pesquisador também é leitor. Você acredita que de um tempo para cá isso se alterou, tem se aberto de fato esse espaço, ou ainda o preconceito ainda é maior do que o esforço todo que tem sido feito há alguns anos? Não, o preconceito vai continuar. Normalmente esse preconceito ele é, vamos dizer, mantido por aqueles que não têm proximidade com os quadrinhos, que têm um contato muito rápido com os quadrinhos, e a partir desse contato rápido criar uma visão sobre um conceito sobre os quadrinhos. Então, aqueles que se aproximam mais, que se aprofundam, acabam vendo a questão sobre outra ótica, né? Eu acabei de desenvolvi há pouco tempo num dos meus textos, que ainda não publiquei, uma categorização dos pesquisadores de quadrinhos, né? Então eu vejo que, se eu lembro bem aqui, né, você tem vamos dizer, o entusiasta, que é aquele fã que realmente resolveu, que lê todos, que leu e que realmente resolveu em determinado momento se dedicar à pesquisa. Você tem o produtor, né, que é aquele que produz quadrinhos. Em determinado momento, não, agora, além de produzir, eu quero conhecer, quero aprofundar a pesquisa e tal. E vai se dedicar academicamente ao estudo de quadrinhos, né? Você tem o convertido, né, que eu chamei, que é aquele que nunca estudou quadrinho, mas de repente, por algum motivo, pode ser por os filhos, que ele vê os filhos lendo, ou ele vê os alunos, ou algum aluno que chega e traz a proposta para ele, e ele decide se dedicar aos quadrinhos. Então, há vamos dizer, uma aproximação até tardia, mas e os visitantes, que eu chamei, né, que são aqueles que eventualmente vão fazer uma pesquisa com quadrinhos, vão visitar, analisar algum aspecto, depois vão se afastar para as outras áreas. E
tipologias que são importantes para a nossa área, porque às vezes você tem esses visitantes, por exemplo, você tem aqueles caras que provavelmente nunca mais vão voltar a trabalhar com quadrinhos, mas deixam uma marca, porque eles têm um distanciamento, uma ligação com uma determinada área, que fazem com que a contribuição deles seja importantíssima. Entre esses visitantes você tem, por exemplo, o Humberto Eco, né, que não era, ele era um leitor de quadrinhos eventual, que cresceu lendo quadrinhos, mas nunca teve uma pesquisa assim constante sobre quadrinhos. Resolve em determinado momento faz um trabalho sobre Super-Homem, faz um trabalho sobre Steve Ken, depois vai voltar aos estudos dele de linguística, de semiótica e tudo mais. Mas fez uma contribuição importantíssima. Acabou sendo até um dos pontos que abriu muitas portas para outras pesquisas. Então, e, dentro disso, dessa abertura de portas e mostrar um pouco da importância dos quadrinhos, um dos nomes foi o Álvaro de Moya, que acabou se tornando, não só no Brasil, mas em outros países, uma referência no sentido de coleção, no sentido de construção e até de autor, enquanto a pesquisa sobre quadrinhos. O professor Álvaro de Moya é um exemplo para mim do entusiasta, né? Aquele que vem, ele tem um entusiasmo enorme pelos quadrinhos, vai se dedicar a promover os quadrinhos, né? E daí ele vai promover os quadrinhos em várias áreas da sociedade. Ele é jornalista, não teve uma carreira acadêmica, mas teve toda uma preocupação de teorizar a respeito das histórias em quadrinhos e fazendo uma promoção muito grande do meio. Agora, o que é novo hoje é que a gente tem o número daqueles pesquisadores que são os que se dedicam diretamente, cresceu muito. Sim. Né? Antigamente era museu, Sônia, Caim, contavam no dedo, mas felizmente são muito mais agora, pessoas que estão em várias universidades pelo país se dedicando a aprofundar a história a questão, o estudo dos quadrinhos, orientando novos estudos e fazendo, vamos dizer, criando uma tradição de pesquisa em quadrinhos que a gente vê. Qual a importância desses autores nessa construção, posso chamar quase institucional, do campo dos quadrinhos, propondo teorias formais e construindo todo esse espaço? Como você enxerga essa importância desses autores? Os autores são, cada um vai se colocando num determinado, vamos dizer, paradigma a respeito dos quadrinhos. Então, o Elídio, ele vai fazer um trabalho muito bom na área da educação. Ele vem da educação, vamos dizer, o clássico convertido, que eu chamo. Ele vai chegar nos quadrinhos depois de ter feito uma carreira na área de educação. Daí vai pegar, agora eu quero estudar quadrinhos. E vai trazer uma contribuição muito importante, aproximando vamos dizer, os conceitos da educação que ele dominava de uma forma muito profunda para as histórias em quadrinhos. Então, é um norteador de uma determinada linha de pesquisa, como a gente tem outros que o professor Caim, por exemplo, a questão da linguagem dos quadrinhos em um determinado momento, e depois vai trabalhar todo o histórico do quadrinho no Brasil. Né? Então, no início da carreira, o professor Caim vai desenvolver os elementos principais da linguagem. Eu acho que o trabalho dele é parâmetro para tudo que veio depois na área de análise da linguagem dos quadrinhos. E depois, quando ele vem aqui para a escola, o professor Caim se apaixona pela figura do Ângelo Agostini e vai dedicar ao estudo vamos dizer, desse primeiro momento histórico dos quadrinhos no Brasil. Né? E o que saía de São Paulo, que era o professor Moacir Cirne, e que tinha um trabalho muito interessante na área de semiótica. Né? E eu diria que o professor Cirne, ele foi o grande divulgador da aplicação da teoria crítica às histórias em quadrinhos. Ele era marxista ferrenho, né? E sempre defendeu a visão do Dorfman e Matelar, a aplicação dos conceitos. A partir do paralelo Pato Donald e tal, e sempre essa visão, ele tinha essa visão muito bem desenvolvida, né? E sempre propugnando que as histórias em quadrinhos, elas tinham um papel a cumprir em termos de mudança da sociedade. Você podia usar as histórias em quadrinhos como elemento de mudança social. Né? Então ele incentivava muito e aprofundava muito o trabalho de experimental na área de quadrinhos. Ele algo que ele se interessou muito no trabalho do Enfio, o pessoal do Pasquim, toda a produção de vanguarda dos quadrinhos. Ele trabalhava com
o quadrinho mainstream, mas era com uma visão crítica sobre o quadrinho mainstream, né? Então, identificando aqueles do quadrinho mainstream que faziam a diferença, que traziam algo novo, que é o que eu chamo dos 20% de arte, né? Enquanto que ele, e essa era a grande diferença minha, talvez com o Mocicino, que ele abominava todos os outros 80% que eu chamo de lixo, né? Quando para mim não, os 80% de lixo são tão importantes quanto os 20% de arte, porque se você não tivesse esses 80% que eu chamo de lixo, é importante eu destacar que é lixo no sentido afetivo, não é pejorativo, né? No sentido de que você esses 80% que são o material padronizado, repetitivo, que vai trabalhar com os clichês, é o que garante a permanência do meio, né? É o que garante a divulgação, a ampliação do mercado, né? Então, enquanto os outros garantem o avanço da linguagem. Sim. Né? Então você tem o Watchmen, por exemplo, que garante o avanço da linguagem, garante uma crítica em relação aos super-heróis e garante que a produção de super-heróis atinja um patamar mais alto. Mas são aquelas centenas de histórias do Batman da década de 50, que se você juntar tudo em termos de qualidade dá muito pouco, que garantiram a permanência do personagem até hoje, que garantiram a popularidade do personagem.